Quem me segue nas redes sociais sabe que eu tirei um período de férias agora em dezembro. E em uma semana em João Pessoa, comendo como se não houvesse amanhã, eu acabei ganhando 6 quilos. E não, apesar de ter me esforçado muito comendo e bebendo que nem uma capivara do café da manhã até a última refeição, não foram 6 quilos de gordura, e sim uma boa parte de retenção. Se você viajou, aproveitou e abusou da comida assim como eu tenho certeza que você ficou retido e chegou nesse vídeo com uma pitada de desespero. Então no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é a retenção e, de bônus, mostrar a estratégia que eu mesma utilizei para perder 4,5 kg dos 6 quilos em 7 dias. Antes de começar o vídeo, eu peço a você que está me assistindo para se inscrever aqui no canal. A sua inscrição é gratuita e colabora muito com o nosso crescimento. Basta apenas um clique. Agora que você está devidamente inscrito, vamos começar. É claro que antes de pôr qualquer estratégia em ação, você primeiro precisa saber se está realmente retido. Muitas pessoas fazem o teste do dedo pressionando no braço e se o local pressionado afundar, é retenção. Mas eu prefiro utilizar a técnica de observar os pés e a canela. Se no final do dia você ficou com a marca da meia ou a canela mais grossa, é certeza que você está retido. E antes que você me pergunte o porquê, isso é por causa do retorno venoso. Quando seu coração bombeia sangue, automaticamente todo o seu sistema circulatório trabalha de cima para baixo e de baixo para cima. Agora que você já descobriu se está realmente retido, você precisa entender o que é a retenção de água para não se confundir com gordura. A retenção nada mais é do que o acúmulo de líquido no interstício, e o interstício é uma camada entre a pele e o músculo, ou seja, não é gordura. Mas, Nutri, afinal de contas, por que eu fico retido? Muita gente acredita que a retenção é causada apenas pelo excesso de sal, mas não é só isso. Existem dois hormônios que influenciam de forma direta na retenção, que é o ADH, o hormônio antidiurético, que é importante para a nossa saúde, pois quando os níveis de água começam a baixar, é essa hora que ele entra em ação, agindo diretamente no rim, fazendo com que ele perca a capacidade de eliminação de líquidos, pois afinal de contas, o seu corpo é formado de 70% de água, e se você não dá água o suficiente para ele vai fazer de tudo para segurar o pouco que tem para te deixar vivo. Então, por favor, beba água. O segundo hormônio importante é a aldosterona, que também é antidiurético e tem a função de fazer o equilíbrio eletrolítico do corpo, do sódio e do potássio. Para você entender melhor, quando você tem baixos níveis de sódio, a aldosterona é liberada para reduzir a sua capacidade de liberar o sódio do corpo através da urina, pois esse mineral também é importante tanto quanto o potássio, que, por outro lado, quando seus níveis de potássio estão altos, a aldosterona também entra em ação, causando a retenção hídrica. De forma resumida, altos níveis de potássio e pouco sódio também causa retenção, tanto quanto os níveis altos de sal. E o que eu quero dizer com isso é que o nosso corpo precisa ter um equilíbrio com esses dois minerais. E sim, eu sei que não é fácil, pois você já ouviu falar que o excesso de sal é prejudicial. Isso é um fato, mas muitos teimam em esquecer que é o excesso. Então você precisa sim consumir sódio, mas na quantidade certa para que não haja retenção. Agora que você já sabe que precisa beber água por conta do ADH, você vai fazer um cálculo de 35 a 50 ml vezes o seu peso em quilos para descobrir a quantidade certa que deve ingerir. E sobre o sal, fica em torno de 4 a 7 gramas por dia, independente do seu peso e altura, mas lembrando que essa contagem também inclui o sódio presente em todos os alimentos. Então, cuidado na hora de temperar a sua comida e procure evitar o máximo de alimentos ultraprocessados e embutidos. Tá, Nutri, já descobri o que eu devo fazer para não ficar retida, mas eu já estou retida e preciso eliminar isso o quanto antes. Ok, bora lá. No início do vídeo, eu falei que ganhei 6 quilos em uma viagem, eliminei 4,5 em uma semana e não foi com pílulas mágicas e nem passando fome como muita gente acredita. O que eu fiz foi apenas uma super hidratação para inibir o ADH da seguinte forma. Mas lembrando que a quantidade de água que eu consumi foi em base com a quantidade da água que eu já vinha consumindo anteriormente. Eu bebi em torno de 2,5 litros por dia, fazendo aquele cálculo que eu já ensinei a vocês. Então eu iniciei a minha super hidratação com 3 litros no primeiro dia, 4 litros no segundo, 5 litros no terceiro, 6 litros no quarto, 7 litros no quinto e fui reduzindo com 6 litros no sexto e 4 litros no último dia, para em seguida voltar com o meu consumo ideal de água. Então pode ser que você precise de um pouco mais ou de um pouco menos em cima do que você já estava consumindo. E eu sei que pode parecer difícil para algumas pessoas ingerir 7 litros ou mais de água em um dia, mas acredite, com o decorrer do tempo vai ficando mais fácil e lembre-se que isso é apenas um tratamento. Você não vai ficar tomando essa quantidade todos os dias. E mais uma coisa, você
Você já deve ter visto outros vídeos por aí indicando uma quantidade maior de superidratação. E não que essa informação seja errada, mas eu, como profissional, prefiro trabalhar em cima com a quantidade que meu paciente já estava ingerindo. E agora vamos trabalhar com outro hormônio, que é a aldosterona. 7 gramas de sal no primeiro dia, 6 gramas no segundo, 5 gramas no terceiro e no quarto e 4 gramas no quinto em diante, até completar os 7 dias. Ao final dessa semana, com essas duas estratégias postas em ação, você já vai conseguir ver uma mudança nítida no seu físico em relação à retenção de líquidos. Mas, Nutri, como você disse em outros vídeos que indicam uma abordagem, digamos que agressiva. Sim, e essa abordagem mais agressiva é feita pelos fisiculturistas, e no sexto dia eles chegam até a zerar a quantidade de água e de sal. E você não vai fazer isso. Você é apenas uma pessoa, assim como eu, que não trabalha com o corpo e está apenas à procura de melhorar a estética e a saúde. Então não precisamos de radicalismo com risco de efeito rebote. Que em falar em rebote, essa estratégia não deve ser utilizada com frequência. O ideal é que ela seja acompanhada por um nutricionista para que ele se identifique quando é o momento ideal para pôr em ação. Portanto, no vídeo de hoje você aprendeu sobre 2 hormônios importantes na retenção de líquidos e como eliminá-los em apenas uma semana. É claro que não foi apenas a água que me ajudou a recuperar o físico, também houve muita disciplina em voltar para os treinos e me alimentar bem como eu já estava antes da viagem. Então, se você tem uma confraternização, férias ou algo parecido, aproveite. Depois é só voltar para a rotina de treino normalmente, se alimentar bem e beber bastante água. Espero que tenham gostado do conteúdo entregue. Qualquer sugestão basta pôr aqui nos comentários e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau!